O avivamento não é um fogo que vai descer, porque já desceu. Atos 2 diz que foi derramado, isso que fomos ministrados pela Joyce, já foi derramado. Avivamento é um fogo que se alastra. É a chama que está queimando aí no seu coração, que vai alastrar com o coração do lado, que vai alastrar com outro coração, que vai alastrar com outro coração. Essa chama que vai arder dos nossos corações, que vai fazer a gente olhar o sobrenatural de Deus como algo que precisa ser vivido naturalmente. Está ardendo no seu coração? Há uma paixão no seu coração de vem com o fogo, Deus, com a tua presença, a ponto de que bares, distribuidoras da cidade sejam transformadas em vidas salvas, lavadas e remidas. Há pessoas que estão entregando as suas vidas às drogas, elas venham entregar a Cristo Jesus. Casamentos que estavam acabados sejam restaurados, filhos que estavam perdidos sejam encontrados pelo Pai. Isso não vai acontecer por cultos. Precisa ficar bem claro na sua cabeça. Isso não vai acontecer por cultos, mas por uma chama que se alastra. Porque aonde a chama passa, as trevas precisam sair, porque a claridade chegou. Aquilo que é clareado pelos céus desfaz as trevas. Querido, existem dois momentos numa celebração onde a gente trabalha bastante, onde a igreja pertence: quando ela canta, quando ela se abre e quando ela se entrega. Quando ela entrega também das suas finanças. Quando nós passamos um tempo de viver para além de canto, mas para as nossas finanças. São duas coisas que mexem com a gente: o nosso tempo, que é nosso, e o dinheiro, que é nosso. E na verdade, quando o fogo começa a se alastrar, a gente entende que nem o tempo é nosso e que nem o dinheiro é nosso. Nós não vivemos um tempo onde nós temos coisas, mas nós vivemos um tempo onde tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Quero te convidar para viver esse momento agora. Nesse alastrar da chama do Senhor, para que eu e você venhamos a viver o tudo do Senhor. Das finanças, do seu tempo. Se você acha, ou se você pensa que esse vem com fogo Deus vai ser acontecido uma vez por semana, 1h30. Irmão, todo avivamento contado na história, vieram com homens trancados nos seus quartos em oração e lágrimas. Tudo. Quer viver um avivamento na cidade de Alfredo Chaves? Comece a ir para um ambiente onde só está você e Deus. Tranque-se nesse local e ore. E se apaixone por aquilo que Deus tem. E aí fique tranquilo, que quando a gente se reunir, vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Faça como foi no país de Gales, 1900, começando com 10 pessoas, 30 pessoas, e em 1906 já era quase 100 mil pessoas. São momentos em que o Senhor nos chama para às vezes reunir 120, 500 não, 380 foram embora, 120. Mas eles estavam unidos em oração naqueles 50 dias quando acontece a festa de Pentecostes. E nessa oração, o fogo que desceu se alastrou. Queridos, eu tenho plena convicção desse alastrar do fogo. Nós estamos vendo isso. Nós tivemos uma demonstração maravilhosa ontem à noite. E estamos vendo isso. O fogo está se alastrando. A questão é dizer o seguinte: Senhor, eu vou participar desse incendiar. Eu vou participar desse incendiar. Eu verterei lágrimas sobre a minha cidade. Eu chorarei pelas pessoas da minha cidade. Eu vou orar pelas pessoas da minha cidade. E eu vou trabalhar em prol de ganhar vidas na minha cidade. A ponto de que esse encontro seja só o resultado daquilo que o Senhor está fazendo. Querido, vive esse tempo de investimento. Entrega seu tempo. O Senhor tem nos proposto, principalmente para o ano de 2026, não só disposição, mas disponibilidade. Alguns têm disposição, mas precisamos de disponibilidade. O Senhor, a obra do Senhor, vai pedir a disponibilidade. Quando falamos em obra do Senhor, querido, é você retirar o seu tempo para chegar a alguém. Afinal de contas, nós vamos levar Jesus, porque Jesus habita em nós.
Vamos levar Jesus no nosso trabalho. Vamos levar Jesus nos nossos amigos. Vamos levar Jesus no nosso relacionamento. E quando as pessoas se achegarem aqui, é simplesmente o transbordar do Jesus que já foi conectado nas vidas. Querido, então entregue. Deixa Deus mexer com você. Deixa Ele mexer com o seu tempo, com a sua zona de conforto, com as suas finanças. Em nome de Jesus, que você prospere para que o reino possa prosperar. Mas deixa Ele mexer com você. Vai ser melhor Deus fazendo do que eu ou do que a igreja. Pai Santo, nós te adoramos nessa noite. Nós te louvamos, porque na verdade a adoração é um jeito de viver. Então nós te louvamos, Deus Santo. Nós clamamos de verdade, vem com fogo e glória, porque a terra está clamando. Alfredo Chaves está clamando. Aprendemos com o pastor Marcelino que todo jovem que vai buscar nas bebidas, nas drogas, ele está buscando Deus. Ele precisa de uma paz que ele não consegue explicar, porém procura-se em lugares errados. Nós somos a resposta do Senhor para essa cidade. Porque quando perguntarem qual é a razão de uma esperança, nós podemos dizer, é Cristo. Porque assim foi conosco. Vem com a tua presença, Deus, porque a tua presença, ela não precisa de explicação. Não precisamos pregar, não precisamos cantar, se apenas houver a tua presença. As demonstrações que nós temos tido em alguns encontros, em alguns grandes encontros, em que na verdade o nosso trabalho é colocar as mãos para trás e se calar enquanto o Senhor fala, para que seja feito de forma perfeita e segundo a tua vontade. Deus Santo, o Senhor nos deixou um ministério, o Senhor nos deixou um trabalho, e nós já entendemos que o fogo há de se alastrar quando nós obedecermos ao Senhor. A obediência é demonstração de amor. Aqueles que já passaram pelo arrependimento, pela fé, gera-se obediência. Deus Santo, então eu peço que o Teu Espírito Santo fale e quebre-nos, para que nós possamos ser reconstruídos. Não virá vinho novo em odres velhos. Se renova o odre, ou se arruma novos odres. Então, Senhor, como a obra é Tua, nós só queremos passar pela profundidade do Mar Vermelho para viver o tempo de transição e travessia. Na verdade, a profundidade era passar em pés secos, num mar profundo e aberto, de forma que pudéssemos fazer agora uma transição e uma travessia. Eu te louvo, te exalto, Senhor Deus, no nome de Jesus. Esse que nos salvou, que nos libertou e que nos liberta da liberdade proposta pelo mundo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Se eu perguntasse para você o que você está sentindo, você me diria o quê? Poxa, preguinho, massa demais. Preguinho já soltou alegria. Não deu nem tempo de respirar, top. Mas eu preciso te dizer o seguinte, cuidado com aquilo que você está sentindo. Porque ele pode não ser uma verdade. Mas eu pergunto a você, o que você está vendo? Tem diferença. As emoções podem nos mentir. A visão, não. O que estamos vendo? O que você está vendo? O que você está enxergando? Você está enxergando algo grande de Deus para a sua vida? Bom, a gente tem aprendido ali no Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, que se o Senhor te chamou, é para um trem que você não consegue fazer. Essa é a clareza mais simples do Senhor. Deus te chamou, chamou. O que é para fazer? É um trem que não tem jeito. Então Ele te chamou mesmo. Porque se dá para você fazer, bom, meu amigo, não precisa de Deus. Você faz. Então Deus tem te chamado para um tempo de viver um trem sobrenatural. Caramba, top demais, mano. Que isso? Perfeita. Aguinha com gás gelada. O que o Senhor está chamando você? Olha, eu preciso dizer para o Senhor o seguinte. Para onde Deus quer te levar, vai precisar libertar a mim e a você de algumas coisas. Nós não podemos andar para o futuro carregando uns trem.
E nós estamos falando sobre a liberdade que nos liberta do quê? Da liberdade. Mas existe um contexto de liberdade proposto pelo mundo, sim ou não? Existe um contexto que o mundo quer propor, que é liberdade. Faz o que você quiser, se te faz feliz, mergulha, você faz bem, vai lá, não interessa o final. Desculpa, não interessa os meios, o importante é o final. Não é isso que o mundo diz? Meu amigo, você está casado aí há tanto tempo, não, para que você gosta, vai viver a vida. O que o mundo vai dizer? Rapaz, abandona o que você está fazendo, rapaz, comece de novo. Não te faz feliz? Faz. Isso aí, enfia as caras aí no doce. Diabetes todo mundo vai ter. Te faz feliz, irmão? Enfia as caras. É o que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que você é dono da sua vida. Bom, por que nós precisamos ser libertos, querido? Porque quando não somos libertos, somos dominados por algo. E se algo nos domina, não temos liberdade. Se Deus tirasse aquilo que te prende ou te mantém de pé hoje, você estaria bem? Gálatas 5:13, nós estamos no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ler hoje o 13, o 14 e o 15. Para que fique uma palavra bem bíblica, querido, se você tiver com a Bíblia física ou a Bíblia no celular, mantenha ela aberta, para que você possa, olhando o texto algumas vezes, porque hoje a palavra é pesada, não tem como pegar leve com ela. Era uma palavra que eu não gostaria de pregar, nem tudo que eu quero pregar eu posso, e tem coisas que eu não quero pregar, que eu preciso pregar. Essa é uma das palavras que eu não queria pregar. Vamos lá, Gálatas 5, 13, 14 e 15. Verso 13 diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vamos lá, queridos. A questão da liberdade é que a régua é o amor. Todo momento que você precisar saber da sua liberdade, você coloca a régua do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a você. Você tem liberdade de usar cocaína? Tem. Colocando agora a régua do amor. Amor a Deus, amor ao irmão e amor a você. Vamos usar cocaína? É simples. Essa é a régua. É mais fácil do que a gente imagina. Mas é difícil de viver nossa vida. Jesus resume toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você precisa abrir mão de algo para que esse amor de Deus aconteça, irmão, isso é a liberdade. Porque se você não consegue abrir mão, você é refém disso. Se você é um refém, automaticamente você não é livre. Amar é orar pelo outro, é desejar que Deus abençoe e realmente não buscar o mal dela e nem promover esse mal. Jesus nos liberta da religiosidade, mas também da maldade humana. Voltemos a falar um pouquinho sobre religiosidade. A lei se cumpre no amor. Se você ama, cumpriu a lei. Se essas três bases de amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a você mesmo, você vai conseguir resolver alguns problemas. Vamos lá, como que você vai falar com a outra pessoa? Se você é daquele assim, não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Primeiro, te perguntaram? Não, mas a verdade tem que ser dita. Se você falou amando a Deus, amando ao outro, do jeito que você ama você mesmo, tá beleza. É só você se olhar no espelho enquanto você está falando, se você fosse a pessoa. Às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém que nunca perguntou nada. Não nos perguntou a minha opinião, e eu vou lá e falo. Querido, se nós vamos usar a régua do amor para cumprir a lei, fique tranquilo.
Fique tranquilo, porque vai depender da obediência do outro. O problema é quando eu sou, ou você é, responsável pela quebra do amor. Às vezes você vai chamar alguém para conversar e ele não vai querer te ouvir. Isso é comum? É comum. É importante dizer, o método de Deus é pessoas. O método do diabo é pessoas. Ele usa pessoas da mesma forma. O diabo é um copista. Tudo aquilo que Deus faz, o diabo vem fazendo atrás. Ele não tem esse poder criativo. Querido, o amor é Cristo. Ou seja, se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como está em Romanos 8:1, então já não podemos condenar ninguém sobre o próprio julgamento. Sabe, a gente quer ter uma voz ativa religiosa de dizer, isso é pecado. Você, seu maldito. A gente quer ter essa régua religiosa. Mas a gente dificilmente dobra o joelho falando assim, Senhor, traz à tona o que precisa vir à tona. O Espírito Santo mostra o que está em oculto. Se a gente partir da premissa de que a gente vai manifestar a presença de Deus, tudo aquilo que é treva vai ser clareado. Simples assim. Tudo que está nas trevas, pela presença de Deus, vai ser clareado. Então use a régua do amor a Deus acima de todas as coisas. Adore o Senhor no tempo de dificuldade. Adore o Senhor no tempo de problemas. Mas cuidado com a religiosidade. Cuidado com a temática de dizer o que é e o que não é. Cuidado a perspectiva de partir de um óculos religioso, de dizer como as coisas precisam ser. Você vai ver na continuidade que eu e você não precisamos falar praticamente nada. Só precisamos fazer a presença de Deus manifesta, porque a palavra fala. E eu querer, ou você querer, ensinar alguma coisa a alguém que não está no Espírito para ouvir, ela não vai ouvir. Examinar a palavra, meditar na palavra, não te faz dela um juiz, mas sim um intercessor. O quanto eu e você conhecemos a palavra, essa quantidade do que a gente conhece da palavra vai nos fazer ajoelhar e orar mais, irmãos. Por que vai fazer orar mais? Que a gente está vendo, às vezes, pessoas que amamos indo para o inferno. A gente tem pessoas que nós queríamos que estivesse no nosso meio, mas não está e não estarão, talvez, na glória. E ao invés de buscarmos em oração, de clamarmos, de juntarmos o joelho no chão, a gente está julgando e dizendo, não, mas tem que ir mesmo. Esse é um Paulo da vida, que talvez pelo nosso julgamento nós estaríamos dizendo, tem que ir para o inferno mesmo. Isso fica claro quando a gente vê que Ananias não queria tecnicamente ir lá orar por Paulo. Por que ele não queria? Ele tinha medo. Será que eu e você o julgaríamos como um vaso escolhido do Senhor? Será que eu e você julgaríamos que Paulo poderia receber de Deus algo ainda maior? Quando nós recebemos a oportunidade de meditar, de conhecer a palavra, a gente percebe que a nossa oportunidade é de reconciliar pessoas com o Pai através do Cristo em nós. Se a régua é o amor, querido, reconcilie. Tem um hino antigo que diz isso, reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Essa é a régua. Reconcilia seu amigo. Reconcilia a pessoa que está lá na escola com você, reconcilia a pessoa do trabalho, reconcilia a pessoa que você está conversando, reconcilia, você sabe por quê? Porque não é Jesus, não é trazer alguém a Jesus, é Jesus em você ir até ela, é você conectar ela com Jesus, você levando a Jesus, você tem as condições de chegar para ela e falar assim, cara, eu preciso te dizer uma coisa, existe alguém que me transformou, tudo isso que você está passando, existe alguém que me livrou. Não sou eu, é o Cristo que me transforma, é o Cristo que tem transformado coisas. É isso que vai vir a mim e a você quando nós somos libertos da religiosidade. Porque a liberdade da religiosidade vai fazer com que a gente não tenha que trazer ninguém para cá. Eu e você não temos que trazer ninguém para cá. Não vão lá porque nós vamos levar para ver se o pastor prega e a pessoa recebe Jesus. Não, meu amigo, recebeu você, recebeu Jesus. Muitos deixam de vir porque não vem Jesus em nós.
Essa transição a gente tem que fazer na mente. Sabe onde você trabalha? Você é Jesus lá. Onde você está trabalhando. Nosso nome é trocado para cristão. E aí eu tenho que citar o Fábio mais uma vez. Num devocional que ficou agarrado um tempo, ao ler a primeira parte do versículo, eu, Paulo, servo de Jesus. O desafio, querido, é amanhã, onde você chegar, cumprimentar as pessoas da mesma forma. Eu, Estevão, servo de Jesus, tudo bem? Opa, sou Estevão, servo de Jesus. Aí, a gente tem que fazer uma análise. Será que a resposta vai ser, você, servo de Jesus? Assim que vai alastrar o fogo. Assim que vai alastrar o avivamento. Não, mas está me julgando pelo meu passado. De ontem. Irmão, por isso que a gente não precisa atestar com religiosidade. Se a gente manifestar presença, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, querido, tem uma hora que vai vir. Fique tranquilo. A grande questão minha e sua hoje é descansar sobre isso. Porque Ele é o poderoso, querido. É Ele quem faz. É Ele que transforma, é Ele que liberta. Não é essa igreja, não é a PIBAC, não é a nossa pregação, não é as músicas. É Ele que faz. Se a gente adentrar a um movimento religioso, PIBAC, Alfredo Chaves, você vai continuar tendo uma vida miserável. Porque a igreja, enquanto o culto, é só isso aqui. Acabou a sua emoção, segunda-feira você está no desespero de novo. Agora, o que me faz permanecer casado com a mesma mulher? Olhar meus filhos e ver um ambiente de futuro. O que me faz vir aqui todo domingo continuar pregando. O que me faz ver a minha célula. O que me faz buscar a palavra do Senhor. O que me faz buscar em oração. É a plena convicção de que é Ele. É Ele. E não tem outra coisa que vai me satisfazer, porque é Ele. É Ele. Quando isso é mudado e transicionado na minha vida, eu começo a deixar de ser religioso. Tem pessoas que não faltam um culto, mas também não fala de Jesus para ninguém. Tem pessoas que não faltam um culto, mas às vezes era bom que faltasse, porque talvez alguém não venha porque você está no culto. Porque o exemplo dado lá fora é triste. E é lá fora que o fogo se alastra. É maravilhoso quando você está perto de alguém, alguém diz assim, cara, você tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente. Não é bom quando isso acontece? E aí você vai dizer o quê? Olha, tudo que é bom em mim, como Spurgeon diz, é Cristo. Tudo que é ruim sou eu mesmo e é pior porque você não me conhece em casa. O que a gente mais vê nas últimas pregações, seja Douglas Gonçalves, seja Hernandes Dias Lopes, seja Augusto Nicodemos, é que o problema hoje para ganharmos pessoas, o problema é a igreja. Nós somos religiosos demais, irmãos. Somos bons de culto. Sabe? O ano da profundidade, talvez foi o ano da gente passar pelo mar. E para a gente começar a viver as transições da nossa vida. As travessias. Se temos Jesus, querido, temos o amor. Já não andamos por religiosidade, mas por amor de Cristo. Porque esse amor nos constrange às mudanças, à santidade e à consagração. Irmão, muitos ainda esperam que eu, como pastor, venha dar diretrizes do que é pecado ou não. Irmão, abre a Bíblia, vai ler, vai meditar e pede para o Espírito Santo falar com você. Que eu falando não vai mudar nada. O Espírito Santo fala. Se o Espírito Santo não falar, não tem o que fazer. Essa história de que Deus fica chamando a atenção do filho dos outros, dos dele ele chama. Quem vai nos propor mudanças para santidade, para consagração de vida, é o amor de Cristo que constrange. Você quer ver um exemplo? Para a gente poder transicionar para o segundo ponto? Saindo da religiosidade
indo para a nossa carne. Você está numa rodinha de 6, 7 pessoas. Levantou-se o testemunho falso ou verdadeiro de alguém. Naquele momento, a sua vontade é de ouvir e falar ou é de sair? Se é de sair, porque o amor de Deus já te constrangeu e disse, esse lugar não é seu. Agora, se o seu assim, quem? Cocô ele fez? Não acredito. Não. Irmão, o amor de Deus já não te constrangeu. Calma, você tem uma oportunidade. Saiu de lá, isso pesou seu coração, já sai da rodinha. E é aí que a gente vai começar a observar que esse amor nos liberta de nós. Querido, sua Bíblia está aberta, está ligada aí? O amor de Jesus nos liberta de nós mesmos, da carne, das nossas paixões, dos nossos maus desejos. Só seremos libertos desses males pelo amor de Jesus. Se Jesus habita em nós, se Ele não habita em nós, não conseguiremos vencer. Ponto. Poderíamos terminar a mensagem aqui. E eu queria terminar aqui, sério mesmo. Mas ainda assim o Espírito fala assim, então precisa ser prático, Estevão. Tem que ser prático, tem que ser direto, porque existem pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora. Queridos, se você está perto de pecar, e você tem o amor de Jesus, você está ouvindo Deus no seu ouvido, através do Espírito Santo, falando a mesma coisa que Ele falou para Caim. Caim, o pecado está à sua porta. Se você tem, se você não tem, querido, se você só se batizou, se você só é amigo de igreja, se você não tem, você não está ouvindo nada. Mas se você tem, o Espírito Santo está no seu ouvido. E aí, queridos, é onde, como diz o pregador de ontem, é onde não tem mais algodão doce. Agora a conversa fica um pouco mais pesada. Esse mesmo capítulo vai dizer que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Precisa desenhar mais um cadinho? Precisa não, né? Quem está dizendo isso é Paulo aos irmãos de Gálatas. O amor de Jesus te liberta disso tudo. O amor de Jesus te liberta disso tudo. A grande questão é que você tem que perguntar, eu estou liberto disso? Eu estou liberto daqueles videozinhos pornográficos? Imoralidade sexual. Eu estou liberto de ficar olhando a mulher assim, de olho assim e tal. E hoje tem umas mulheres também. Estou liberto das impurezas? Eu estou liberto de ser um cara iracundo? O que é um iracundo? É o camarada que fica com raiva toda hora e explode. O amor de Jesus liberta de nós mesmos. Eu estou liberto de bebedeiras. Eu estou liberto das rixas. Eu estou liberto daquilo que é inerente à minha carne, porque o amor de Cristo nos liberta. Não é a igreja. Irmão, não é a igreja. Não sou eu como pastor. Não é nenhum líder de célula. Se infartar e morrer agora. Não muda nada se o amor de Cristo não te libertar, se Ele não me libertar. E para libertar, querido, só o amor de Jesus. Só o amor de Jesus. Olha, somente o amor de Jesus nos liberta dessas práticas. Vamos lá. Vamos dividir aqui. Então, o amor de Jesus nos liberta de nós e nos liberta de causar o mal a nós. Eu tenho aí Felipe aí que é psicanalista. Eu estou fazendo meu curso de psicanálise. O que tem de gente sendo tratada por questões da sexualidade, do vício da sexualidade, e é mal para si. Os policiais aqui dizem que toda a Lei Maria da Penha tem bebida no meio. Quantos são os usuários de drogas que estão sofrendo nas suas finanças e a família está acabando? Irmão,
Imoralidades, impurezas, idolatrias, bebedeiras causam mal a nós mesmos. Esses vícios sexuais, as drogas lícitas ou ilícitas prejudicam as nossas vidas, nos levam ao tal fundo do poço, mas o amor de Jesus nos liberta de nós. Uma das coisas que a gente vê no Legendários, e tem um negócio legal do Legendários, que o Legendário vive de... Cadê os Legendários? Legendário vive de? Testemunho. Irmãos, tem vários momentos de testemunho lá. Tem alguns que são mais loucos que o outro. Tem uns que eu não vou contar aqui na igreja, que é nosso da montanha. Mas tem outros. De o camarada se assumir drag queen na noite e dizendo que vai abandonar tudo. Irmãos, o amor de Jesus liberta. O amor de Jesus me liberta de mim mesmo. O amor de Jesus te liberta de você mesmo. O amor de Jesus te liberta da depressão que é causada por você mesmo, da ansiedade que é causada por você mesmo. O amor de Jesus te liberta dos vícios, dos medicamentos que você tem que tomar para você conseguir sobreviver. O amor de Jesus te liberta das drogas que você precisa para se sentir vivo. O amor de Jesus te liberta da cervejinha no sábado para dizer que você precisa passar um tempo com alguém. O amor de Jesus te liberta do seu ego para destruir o seu casamento, o seu filho. É o amor de Jesus, querido. Não tem pregação que vai fazer isso. Se o Espírito Santo não falar, não vai chegar. Porque é só o Espírito Santo que revela Cristo. Amado, Ele quer te libertar de você fazer o mal para você mesmo. Ele quer me libertar de eu fazer o mal para eu mesmo. Ninguém disse que seria fácil, querido. Nem Cristo disse que seria fácil. Ele diz, olha, você vai ter que pegar a sua cruz e me seguir. Olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Faça todas as coisas, eu estarei com você todos os dias. Só que esse sangue de Jesus tem poder para curar, libertar. Há poder em teu sangue, Jesus. No nome de Jesus tem poder para curar, libertar. O problema é que dentro dessa liberdade a gente só lembra do sangue de Jesus quando o médico disse que o trem ficou ruim. Aí não, agora eu vou me voltar a Cristo. Quando a grana acabou. Há poder do sangue de Jesus para te libertar até da sua e da minha zona de conforto, porque ninguém cresce em zona de conforto. Irmão, o que eu acredito que o Senhor quer fazer no final desse ano, para o ano que vem, é transicionar a nossa vida. Acredito muito nisso. Não dá para adentrar naquilo que Deus deseja fazer com o Egito nas costas. O pastor Antônio falou isso no sábado. Não dá para adentrar aquilo que o Senhor quer fazer com o Egito nas costas. É preciso entender que quanto mais eu desci o nível da minha carne, mais trabalho eu vou ter para vencê-la. É legal que às vezes a gente está conversando com alguém e o pessoal fala assim, não, mas para você é fácil. Eu falo assim, olha, vamos lá, o que é fácil, né? Eu nunca usei drogas. Eu nunca tive vício da bebida. Eu nunca tive vício de remédios para dormir. Então, realmente, esse nível eu nunca desci. Eu nunca fumei. Então, eu não desci nesse nível. Então, eu não tenho que trabalhar à volta disso. Porque tem uma galera também que pensa que Jesus vai fazer assim, ó. Pum, tirei. Não tem mais vontade disso. Irmão, Jesus, ele desce no fundo do poço com você e diz assim, meu filho, vamos subir? Ele não fala assim, vou te jogar lá para cima. Vamos subir. Então, as vitórias são vencidas diariamente. E nas vitórias que são vencidas diariamente, às vezes a gente faz um tempo de, vamos fazer um ato profético aqui, não vou usar esse trem mais. Em nome de Jesus eu vou me libertar disso. E pela fé, a gente vence. E digo a gente porque é um processo do Espírito Santo com você. Então não fique esperando, talvez, que o Senhor vai... Ele pode fazer, tá, pessoal? A gente também já viu isso. Né? A gente ouve o Rodolfo Abrantes falando, ele falou que ele fumou o último beck dele, e ele falou assim, eu olhava e falei assim, esse é meu último, nunca mais. Ele falou assim, interessante, no outro dia eu não tinha mais vontade de fumar maconha. Pode assistir o testemunho dele, é interessante. Pode ser que Deus faça assim com você também. Pode ser que não. Ok? Diz Paulo que ele tinha um espinho na carne e o Senhor disse para ele que a graça bastaria. Esse trabalho a gente vai ter que ter junto com o Espírito Santo. Mas, querido, eu preciso dizer isso para você. Em Cristo a vitória é certa. É Cristo que está te conduzindo? Irmão,
é Cristo, é o Espírito Santo dele que está te conduzindo. No tempo que você tira o seu devocional, seja 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da noite, o tempo que seja, você sentou ali com a palavra de Deus, abriu diante da palavra de Deus, e nesse, por exemplo, usando esse mesmo texto, você vai dizer: eu venci a minha impureza. No nome de Jesus eu estou vencendo a impureza. Tem coisas que dizem que pastor não pode falar, né? Até teve um testemunho um tempo atrás que alguém disse: não, eu não aceito que um pastor possa passar por isso. Eu larguei a masturbação depois de 8 anos de casado, querido. Já tinha virado um vício, que só atrapalha o casamento. É pecado, tem que ser abandonado. Para a esposa que está junto, é constrangedor. Mas eu venci em nome de Jesus. Por mim não dava. Aí eu botava um monte de desculpa. Não, mas tem a história do abuso, né? Eu fui aliciado muito cedo. Falei: irmão, não tem desculpa. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo para vencer. Tem tudo. Aquilo que eu e você não conseguimos, o Espírito Santo vai fazer. Agora, aquilo que é para eu e você, que nós conseguimos fazer, é para a gente fazer. Eu e você talvez não conseguiríamos, mas Jesus é poderoso. Querido, Cristo é suficiente e o amor dele é sobrenatural. Você pode responder isso? Você pode falar junto comigo? Cristo é suficiente e o amor dele é sobrenatural. Glórias a Deus por isso. Então já não há mais barreiras, já não há mais condenação. Em Cristo eu tenho liberdade. Aleluia! Glórias a Deus. Mas ele nos liberta também de fazer o mal para o outro. Rixas, discórdias, facções, divisões. O mal que propomos aos outros. Nós desejamos o mal de alguém quando falamos mal, quando fofocamos, quando criando divisões. E essa é a maior queda das igrejas. Irmão, você fala mal do seu irmão? Esposa, você fala mal do seu marido? Marido, você fala mal da sua esposa? Filhos, vocês estão falando mal dos seus pais? Pais, vocês falam mal dos seus filhos? A gente causa divisão em casa. A gente causa divisão em casa. Eu tomei uma decisão um tempo atrás e falei assim: eu não quero mais falar como minha mãe e meu pai faziam com a gente. Não quero mais falar. É aquela história bem conhecida, minha mãe agarrando a orelha, virando lá, né, andando assim na praça, e eu pendurado aqui assim, virando o fórum ali, aí ela soltou. Eu falei: agora, mãe, pode ir até em casa, tem mais ninguém vendo? Não vou mais falar dessas coisas. Tá certo, mãe, eu precisava. Eu precisava. O horário 10h30, não está ali 10h30 em casa, então chega na orelha. Irmão, a gente fala mal da gente. É tão sério, queridos, que aqui pesa um pouquinho mais. Provérbios, o livro das sabedorias, vai propor algumas coisas que o Senhor tira. Irmãos que derramam sangue inocente, Deus odeia quem mata um inocente. Coração que faz planos perversos, Deus odeia quem fica calculando planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal, Deus odeia quem se apressa para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, Deus odeia as testemunhas falsas. Agora, o que semeia discórdia entre os irmãos, ele detesta. Ele detesta. E às vezes, querido, a minha família está cambaleando, porque eu chego para conversar com o Dodô e Michele, aqui, não estou aguentando Jared mais não, pelo amor de Deus, Dodô. Deus detesta isso. Esse é o mal que a gente faz para nós. Quer viver um avivamento, querido? Quer viver um algo novo do Senhor? Seja liberto. Nós precisamos nos libertar, querido. E eu preciso dizer para você, é exatamente aí que o inimigo gosta de trabalhar. Porque na hora do louvor a gente canta, celebra, na hora da pregação a gente ouve, na hora da oração a gente ora. Mas o que fazemos e falamos nos nossos grupinhos, ou o que fazemos em nossa casa, é exatamente aquilo que não deixa o fogo se alastrar. Para que esse fogo se alastre, eu preciso ser liberto. Eu confesso a você que esse texto de Provérbios me deixa em crise, porque basicamente o texto está dizendo que Deus odeia alguém que mata uma criança. Ele odeia alguém que mata uma criança.
Deus odeia quem derrama sangue inocente. Não é isso? Mas ele detesta quem semeia discórdia entre os irmãos. E tem um contexto bíblico para isso. Essa é que é a questão da gente conhecer a palavra. Que todo o contexto em que a discórdia foi proposta, o povo foi derrotado. Em todo o contexto. Às vezes eu quero falar mal da irmã Eliúde para derrubar a irmã Eliúde. Mas não. Eu não derrubo a irmã Eliúde. Derrubo mais uns 5 ou 6. Porque sempre tem alguém que vai comprar partido. Vai ter sempre alguém que vai gostar um pouco mais. Eu tenho que falar mal do Clóvis, porque o Clóvis está agindo de tal maneira. Mas alguém vai comprar partido do Clóvis. E Jesus quer nos libertar disso, querido. Jesus quer libertar a mim e você disso. Independente do que passamos, perdão é o amor. E esse amor dele nos leva a amar e perdoar. Lembra do que ele ensina na oração do Pai Nosso? Se vocês perdoarem, serão perdoados. Quem não perdoa, não é perdoado. Quando eu falo mal, quando eu faço fofoca, quando eu crio rixas, eu estou fazendo algo da carne e dou liberdade ao inimigo. Aí a gente pergunta, as irmãs da intercessão que estão estudando, que estão orando, que estão... A serpente não diz para Eva que Deus está errado. Ela só diz assim, não é bem assim. Não é bem assim. Quando ela diz não é bem assim, E aí, homens, fiquem ligados. Façam a pergunta de por que a serpente foi conversar com Eva quando ela estava sozinha. Façam essa pergunta. Quando sou liberto por Cristo, o meu relacionamento com Ele me leva a vencer a minha carne. Me leva a ser liberto de fazer o mal a mim e aos outros. Não preciso de um pastor, não preciso de um líder de célula para me falar o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de uma diretriz de escola bíblica, eu não preciso de uma diretriz de uma denominação. Simplesmente, notavelmente, quando a gente lê a Bíblia, na maioria das vezes que o Espírito Santo fala, ele fala o quê? Você está errado. Você está errado. Na maioria das vezes, quando o Espírito Santo fala, você está errado. Tem que mudar. Queridos, o que eu creio é que o amor de Jesus nos liberta de decidir o que desejamos. Seja contra nós ou contra o nosso próximo. Esse amor nos liberta de cair nas libertinagens e também de difamar alguém. Esse amor nos liberta dos vícios e das maldades da carne. Esse amor me liberta de buscar o reconhecimento do céu através de rituais religiosos. O amor que nos liberta da liberdade do mundo é o amor do Pai. Quem é plenamente amado por Deus não precisa de mais nada. Não precisa de reconhecimento. Não precisa de fama. Sabe o que o inimigo quer propor? O inimigo quer propor que nós peguemos pessoas em adultério como Jesus pegou aquela mulher em adultério. Quem já viu aquele teatro cantado por um quarteto lindo pra caramba? Mestre, essa mulher tem que morrer. Mestre, é pecadora, tem que morrer. Era maravilhoso poder ver. E aí vinha um solista, primeiro tenor, dizendo, eu também não te condeno. A religiosidade da época propunha um apedrejamento. O amor de Jesus Cristo cumpriu a lei. E disse, eu também não te condeno. Mas esse amor, ele é completo, a ponto de dizer o quê? Vai e não peques mais. Porque se você volta a pecar, você vai ser condenado. Não tem o que fazer. Depois de um encontro com Cristo, você só tem uma decisão. Arrependimento. Ou vai ser apedrejado num determinado momento. Sabe, esse amor de Jesus vai me libertar a ponto de que quando Estevão era apedrejado aos pés de Paulo, faz de Paulo agora um pregador do Evangelho. E esse mesmo Paulo, pregador do Evangelho,
agora se torna também alguém que prega a liberdade de Cristo. É ele que escreve essa carta aos irmãos de Gálatas. Lembra que na semana passada ele falou assim: caramba, vocês estão voltando a se circuncidar, fazendo como se a circuncisão fosse uma moeda de troca. Vocês estão querendo justificação por rituais religiosos anteriores. Jesus já libertou disso. Mas da mesma forma, Jesus me liberta de viver no pecado e na dependência do pecado. Agora, o que o inimigo quer dizer para você é que a liberdade é fazer o que você quer. Irmão, se eu e você pensamos em ter um 2026 diferente, nós vamos precisar muito da presença do Espírito Santo. Muito. Muito mais do que cultos e pregações. Nós vamos precisar muito da presença do Espírito Santo, mais do que célula. Porque se não tivermos essa presença, nosso tempo da célula, nosso tempo aqui não vai trazer alteração de vida nenhuma. Mas eu acredito que o Senhor tem nos chamado a viver a liberdade no Espírito. Uma liberdade que não precisa nem trazer julgamento, sabe? A liberdade de termos que julgar algo. A liberdade de querermos ponderar alguma coisa. Eu entendo o meu ofício de pastor. Eu entendo. Mas quando você está livre para não precisar julgar, é maravilhoso. Porque simplesmente você utiliza a palavra. Só a palavra. Eu ainda sou um cara iracundo. Eu não consigo tomar uma fechada no trânsito que eu fico com raiva. Irmão, falta a liberdade do Senhor para você. Falta você ser liberto. Eu não consigo ouvir uma fofoca que eu fico doido para ouvir. A liberdade de Cristo vai te libertar disso. Ah, porque se eu falto um culto eu me sinto em pecado, totalmente em pecado. Jesus quer te libertar disso. Jesus quer que você esteja por entrega. Eu não sou um bom camarada, por exemplo, para falar sobre dízimo. Mas quando vem conversar comigo, eu falo assim, eu só ganho 90%. Eu nunca calculei 100%. Eu não calculo 100%. Ah, porque é uma regra, é uma lei. Eu falei, não, é muito além. É uma graça, é uma paixão, é uma entrega. Então, se Deus me dá 90%, meu amigo, eu nem penso nos 10%. Ele já não existe para mim, ele não me pertence. Ele não me pertence, é do Senhor. Mas porque a igreja manda, né? Meu amigo, eu tive gente dizendo para mim que mais um minuto eu tinha morrido. E eu pude ver a formatura da minha filha. Eu vou não dar 10%. Ah, para. Michele, mais uma vez, uma semana e tanto no hospital, eu não vou dar 10%. Viu Lília agora se formando, ainda tem a faculdade. Eu não, irmão, deixa o Espírito falar aí no seu coração. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar demais. Eu não tenho tempo para viver Cristo e a igreja. Eu não tenho tempo para alistar numa célula. Eu não tenho tempo para liderar uma célula. Querido, cuidado. Deus pode te arrumar o tempo de um jeito que você não vai gostar. Mas Ele vai falar com quem é filho. E Ele quer libertar você de você. O diabo não é o camarada que vai pegar o controle da sua vida, a menos que você dê o controle para ele. Do mais, ele só quer que você controle a sua vida. Ele vai sempre te propor uma oportunidade nova. O quanto mais essa oportunidade te prender, melhor. Eu não consigo servir a Deus nisso. A minha agenda não vai bater com a agenda da igreja. A agenda da igreja e a agenda do reino não funciona com a minha agenda. É exatamente isso que Ele quer. Só isso. Te deixa preso lá. E no domingo você vem e celebra. Irmãos, Jesus e o amor dele quer te libertar disso. O amor de Jesus quer te libertar de uma vida cristã insossa. Você pega um caderninho para escrever e aí você vê lá que em Marcos 16 diz os sinais daqueles que criam em Cristo. Você pega o caderninho e você coloca número 1. Nunca expulsei demônio. Nós vamos orar por isso hoje, querido. Para que você tenha o seu demônio essa semana. Eu vou orar por um endemoniado na sua vida essa semana para você expulsar o demônio dele. Porque todo que crê
vai expulsar demônios. É a Bíblia dizendo. Não sou eu. É a palavra, queridos, não sou eu, é a palavra de Deus. Os sinais que seguem os que creem: pregarão o evangelho, expulsarão demônios e curarão enfermos. Abre Marcos 16 e lê. Não sou eu. Então a gente vai pedir pelos demônios essa semana e pelos doentes. Para que aí na manifestação do crer você vai estender as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que tire essa enxaqueca dessa pessoa. Mas quando eu pego meu caderninho, coloco o número 1 e não tenho nada para escrever, eu me pergunto, cadê o sinalzinho daquele que eu criei? Irmãos, eu não queria pregar essa mensagem. E tenho protelado há um bom tempo. Mas sabe, nas orações, nos tempos com Deus, 2026 vai ser um ano bem puxado. Vai ser um ano de deserto. Um ano de transição. Um ano de travessia. Vai ser um ano de morte. Vai ser um ano de abandonos. Se não estivermos libertos por Cristo, nós não veremos a nuvem de dia. Nós não veremos a coluna de fogo à noite. Nós não veremos o maná. Nós não veremos a multiplicação. Se você conhece a história, você sabe exatamente o que eu estou falando. Se você já leu a travessia do deserto, você entendeu biblicamente o que eu estou dizendo. O deserto traz multiplicação. O deserto traz maná. O deserto traz maná. O deserto tem coluna de fogo à noite. Parece que vai ficar frio. Parece que está escuro, mas Deus deu a luz. E de dia o sol está queimando, mas Ele dá a nuvem para proteger. Mas deserto não é zona de conforto. Deserto é zona de esticamento. Deserto é tempo de pressão. Porque o Senhor já nos disse que não dá para esperar muito tempo mais. Ele deseja fazer algo mais. Ele deseja fazer algo mais. Então, querido, eu queria orar antes da gente cantar, Joyce. Essa música, ela toca bastante o meu coração. Santo Espírito, vem com teu agir. O meu anseio é permanecer no teu amor. Permanecer no teu amor na segunda-feira. Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus amigos. Permanecer no teu amor na terça-feira. Sabe, aquilo que eu estou fazendo. Passar Jesus naquilo que eu estou fazendo. Pode ficar tranquilo, querido. Eu e você, libertos por esse Cristo, na hora que a gente começar a passar Jesus, muitas coisas vão começar a acontecer. Vamos expulsar demônios. Vamos curar enfermos. E temos histórias de cura pra caramba, tá? Esse ano foi um tempo de cura na igreja. Mas eu preciso te dizer, Deus curou muito menos do que Ele gostaria. Não só eu que acho isso, algumas pessoas já concordaram. Mas vamos pregar o Evangelho. E o maior milagre vai acontecer. Vidas serão salvas. Estamos aqui para isso, querido. E uma pergunta que precisa fazer. Quando Jesus liberta de você mesmo, quando Ele me liberta de mim mesmo, a gente já achou o propósito para morrer. A gente já achou o propósito de morrer. Inclusive o propósito de viver. Vamos orar? Fica de pé. Deus Santo, eu quero pedir ao Teu Espírito nesta noite, para que, não na perspectiva daquilo que foi falado, mas para que cada um de nós chegássemos em casa, hoje à noite ainda, Espírito Santo, não nos deixe dormir, chegar em casa, abrir o capítulo 5 de Gálatas e começar a ler a partir do verso 16 e 17 até o 23. Deus Santo, de um jeito que o Teu Espírito fale conosco. Eu sou dominado pela carne? Ou já sou liberto pelo Espírito a ponto de andar no Espírito? No meu trabalho as pessoas veem Jesus em mim? Na minha roda de amizade as pessoas já veem Jesus em mim? Meu Deus Santo, se for eu julgado, se o meu irmão for julgado,
porque quis viver a palavra e o amor de Jesus, que sejamos condenados. Mas que nós não venhamos a fazer convenções, que nós não venhamos a fazer tratados com o mundo e com o diabo, mas que sejamos totalmente libertos de nós, com nenhuma legalidade na nossa casa, nos nossos amigos e na nossa comunidade de fé. Pai Santo, mais uma vez eu lhe peço, traz à luz tudo o que precisa vir à luz. Revela, Senhor, do teu Espírito em nós, pois precisamos estar na presença do teu Espírito. E liberta de nós mesmos, Deus. Liberta das nossas vontades de desistir, de querer parar. Liberta da nossa vontade de falar, cansei. Que seja verdade a primeira música que cantamos. Eu ainda tenho fome do Senhor. Eu ainda tenho lenha para queimar. Então, Senhor, pode me dar do teu Espírito que eu vou queimar. Eu vou queimar no meu quarto em oração e pedir por essa cidade, pela minha comunidade de fé. Eu vou pedir pela salvação de vidas. Senhor, me liberta de achar que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Me liberta de achar que as coisas precisam ser do jeito que eu vejo, porque na verdade o Senhor é muito acima. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu primeiro conselheiro? Responda-nos como respondeste a Jó. Quem era você, Jó, e onde você estava quando eu criei todas as coisas? Deus Santo, leva-nos à oportunidade da libertação, de chegar ao ponto de olhar para o céu e dizer: Pai, eu falei de coisas que eu não sabia, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje dos meus olhos te veem. Deus Santo, para alastrar esse fogo, um fogo que trará cura, que trará libertação, Pai, um fogo que trará salvação para essa cidade que tanto amamos. Deus Santo, teu amor foi demonstrado e deixado claro na cruz. João nos disse isso no verso 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conduz, Espírito Santo. Conduz, não as palavras do pregador. Conduz as palavras da tua lei, interpretadas pelo teu Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Querido, cante essa canção.